A informação é: Flamengo tem sequência difícil na Libertadores e na Copa do Brasil. E tá todo mundo preocupado com falas de Marcos Braz. O que acontece? Marcos Braz cometeu uma gafe aí, confundiu o presidente do Zenit, né, com um ex-presidente da Rússia. Pouco importa, quem aí sabe o nome do presidente, principalmente da Rússia. Hoje em dia a gente sabe do Biden lá, do Putin, porque teve essas questões no momento aí. Mas quem que tá preocupado com o nome do presidente da Rússia? Galera, a situação do Mengão daqui para frente é muito complicada e não sei se você concorda comigo, mas o Flamengo tá prestes aí. Ou ele vai abalar geral ganhando jogos difíceis, ou vai ficar pelo caminho. Vou trazer também novidades sobre Claudinho, Lucas Paquetá e Marcos Antônio, inclusive sobre o Flamengo que vai enfrentar o Criciúma amanhã. Tamo junto? Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Taca o dedo no like, se inscreve, você que fica aí de cantinho, dessa moral, dessa relevância. Clica no like aí, depois se inscreve. Você que é flamenguista de verdade, não custa nada ajudar. Meus amigos, vou deixar um QR Code na sua tela. Você vai comprar camisas e produtos do Flamengo com desconto. Você vai presentear quem você ama e ainda vai ficar bonito na foto. Convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa do Flamengo, não é mesmo? Então taca o dedo no like aí e se inscreve. Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão, malvadão que vai ganhar tudo. Se você põe fé, comenta aí. Vamos que vamos. Amigos, a situação é a seguinte. Flamengo frio, gelado, parado, sem apresentar ninguém até agora no mercado da bola. Antes do mercado abrir, já tinha negócio fechado com a Lazio, por Marcos Antônio. Já tinha negócio bem caminhado com o Zenit, né, pelo Claudinho. E tinha possibilidade de trazer o Lucas Paquetá. Janela abriu no dia 10 e até agora o Flamengo não trouxe ninguém. E nem parece que vai trazer, nem tem sinal positivo que vai trazer. O que acontece com o Marcos Antônio lá, da Lazio? O Flamengo tem acordo, o jogador quer vir para o Brasil, o jogador está na Bahia, que ele é da Bahia, está de férias. O jogador ainda não se representou o clube, pretende ficar aqui até o desfecho final. Porém, a negociação lá está difícil, porque a Lazio pretende vender o jogador. Se não vender o jogador para ninguém, talvez ele empreste para o Flamengo. O Flamengo, né, ele batendo meta, o Flamengo vai comprar ele no final no término aí do empréstimo. O Flamengo já fez assim com o Kennedy, não comprou, já fez assim com o Antes Pereira, não comprou, fez assim com o Pedro, comprou, fez assim com o Gabigol, comprou. Então o Flamengo já tem esse esquema aí que é um modo, né? Um modo operante. Se o clube, se o jogador performar no clube, o Flamengo fica. Se não der certo, devolve, para não ter prejuízos futuros. Só que o clube lá não é bobo nem nada, quer vender agora. Aceita vender ele até mais barato do que daqui a um ano. Porque eles querem se livrar do jogador, que o jogador lá não rendeu nada. Pode ser que ele chegue no Flamengo e seja uma boa? Pode. Se ele chegasse hoje, ele seria reserva imediato do De La Cruz, porque ele tem o mesmo estilo box to box. Aquele jogador que se encaixa em tudo quanto é posição, né? Um jogador ágil, versátil. Então, ele já chegaria sendo banco. Aí, para ele render, seria muito difícil, né? São as convocações aí do Uruguai, né, para as eliminatórias, coisa e tal, e também caso de lesão do De La Cruz. Tirando isso, seria banco e banco. Então, a Lazio aceita vender? Sim. Mas emprestar por enquanto eles não querem e está travada a negociação, não foi nada adiante, está tudo parado. O Flamengo insiste, mas está parado. Sobre o caso do Lucas Paquetá, o Flamengo tenta um negócio aí de muito risco. Primeiro, né, o West Ham pagou 61 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Ele deu uma desvalorizada aí com esse processo? Sim, essa acusação está desvalorizado. Mas no mínimo que eles vão aceitar ali seriam 30 milhões de euros. Se o Flamengo fizesse isso, seria a maior contratação do futebol brasileiro de todos os tempos. Então, praticamente impossível o Flamengo pagar isso. A não ser que queiram fazer uma doideira porque é ano de eleição. Então também está tudo parado. E sobre o Claudinho? O Claudinho pertence ao Zenit, né, que é o clube da Rússia. Todo mundo está cansado de saber. É um clube que tem dinheiro, que tem lá como patrocinador lá uma empresa de gás natural, que lá é muito lucrativa, é muito forte, investe muito dinheiro no clube. Então praticamente para tirar o Claudinho, teria que, o principal, o Claudinho teria que
O Claudinho teria que aceitar a proposta e querer sair. Isso ele quis. Ele aceitou a proposta do Flamengo e quer sair. Porém, o Zenit, por outro lado, não quer ceder o jogador. Já fez 2 tentativas de renovação e o jogador rechaçou. Muita gente acredita que ele está valorizando. Mas quando chegar uma proposta maior, ele vai pegar, está usando o Flamengo aí apenas para isso. Outros acreditam que realmente ele quer sair para poder vir jogar no Flamengo e ser visto aí pela seleção brasileira e jogar a próxima Copa do Mundo pela seleção brasileira. Entre verdades e mentiras, o que a gente sabe é que o Flamengo está tentando e está usando aquela estratégia de esperar o tempo, ou seja, vai esperar até o final da janela. E com isso aí o Marcos Braz, na entrevista, falou sobre os 3 possíveis reforços e falou também, né, cometeu uma gafe aí, falando que era difícil negociar com o Zenit, porque o presidente do Zenit era ex-presidente da Rússia, e o cara sabe, entende tudo, seria muito difícil de negociar. Na verdade, o sobrenome do cara é parecido e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso pouco importa, gente. O que importa, até mesmo que quem aqui, né, tem aí essa noção de quem que é presidente da Rússia, quem que é ministro, ninguém nem quer saber disso. Ninguém está preocupado com isso aqui, é futebol. Ele está ali para futebol. Cometeu uma gafe, sim, meio daí. Aí o pessoal está focando na gafe e está esquecendo que o Flamengo vai ter uma sequência muito difícil agora. No Brasileirão já está difícil. Aí quando começar ali, Libertadores, vai pegar o Bolívar. Vai pegar o primeiro jogo. Maracanã, tem que golear. Para quando chegar lá na altitude. Na altitude todo mundo sabe que é difícil. Muito difícil jogar lá. Complicado. Então tem um jogo aí praticamente de vida ou morte. Por quê? Porque se perder ali na Libertadores, começa a desandar o negócio. Aí na Copa do Brasil pega o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 anos que a gente não perde lá em São Paulo. Beleza, menos mal. Mas no Maracanã a gente já teve alguns tropeços também. Então o Flamengo tem que fazer um bom placar no Maracanã para chegar lá em São Paulo, conseguiu um empate, um resultado mínimo que seja de 1-0 para conseguir se classificar. É possível? O Flamengo tem time para isso? Tem. Só que todo mundo está se reforçando. O Botafogo se reforçou, o Palmeiras se reforçou, o Bahia se reforçou, o Inter se reforçou, o Cruzeiro se reforçou, todo mundo está se reforçando. E já o Flamengo até agora não chegou reforço nenhum. Então tem que focar nos reforços e não ficar pensando no Marcos Braz. Marcos Braz é água morna, já está saindo, no final do ano ele mesmo vai sair por livre espontânea vontade, já não vai mais continuar como vice de ninguém, ou seja, o nosso sonho já está sendo realizado, e o Marcos Braz vai estar fora do Flamengo. Não esquenta a cabeça com o Marcos Braz, não. O negócio é cobrar, enfatizando nos comentários, comentar bastante, pedir contratações, porque o Flamengo vai precisar. Sequência difícil, e se ficar nessa onda de ficar apenas pensando em zoar o Marcos Braz, o tempo vai passar e jogador nenhum vai chegar. Se o Flamengo não se reforçar, vai ficar difícil, hein? Porque a gente vive com contusões. Esse Borinho vai voltar agora no jogo de amanhã. Beleza. Jogo qual, né? Já tem até a casa cheia lá. Já tinha vendido 56 mil ingressos. A esperança que venda o restante de hoje para amanhã ainda. O jogo que vai ser em Brasília. Não vai ser no Maracanã, porque o Maracanã vai ter uma reforma do gramado. E o Flamengo vai ter que mandar esse jogo lá. Beleza. O estádio vai estar lotado. Então o jogo que o Flamengo tem que ganhar, Cebolinha vai estar de volta, mas Cebolinha joga às vezes 2 partidas e machuca de novo. Bruno Henrique, que já estava prestes a voltar aí nos treinos, sentiu e vai ficar fora novamente. Igor Jesus está voltando de contusão, ainda nem estreou. Os uruguaios que voltaram aí, De La Cruz e De Arrascaeta vão ser titular. De La Cruz não jogou no último jogo do Uruguai e o De Arrascaeta jogou pouco tempo, então os dois estão de volta. Mas o Matias Vinha e o Varela, que também já voltaram, não devem nem jogar. Primeiro que o Wesley está numa boa fase aí, está agradando o Tite, então o Tite vai poupar por enquanto o Varela. E o Matias Vinha sente dores aí, sente dores nas lombar, tem problema nas coxas, está prestes a se lesionar. Então o Tite já pensa aí como é que vai fazer. Vai ter que manter o Ayrton Lucas e, se caso precisar, no último caso, entrar com o Matias Vinha, mesmo assim com cautela para ele não se lesionar. Então a gente tem essas incoerências aí desses desfalques, de cartões amarelos, expulsão, convocações para a seleção e as inconvenientes lesões, que isso aí é pertinente, o Flamengo está sempre acontecendo. Jogadores aí que sempre estão contundidos. De Arrascaeta esse ano já contundiu umas 4 vezes. Cebolinha, mesma coisa. Bruno Henrique já contundiu umas 3 vezes. Os jogadores vivem contundindo. Então tem tudo isso. Se não contratar, mesmo o time sendo forte, vai ter que jogar várias partidas desfalcadas, como times aí que são
verdadeiros leões. Enfrentar o Palmeiras não é fácil. Na sequência aí, né, já na Libertadores, enfrentar o Bolívar não é fácil. Se a gente passando do Palmeiras aí, a gente vai pegar outro gigante e fica difícil dependendo de quem passa do outro lado. Então o Flamengo tem uma sequência muito complicada. O Flamengo tem que investir. Todo mundo acreditava que ia chegar nomes de peso aí, por quê? Porque esse ano é ano de eleição, Landim tá indo embora, quer deixar um bom legado. Beleza. Mas até agora não conseguiu anunciar nenhum jogador, porque sempre visa grandes jogadores. E fica nessa novela. A novela com o Claudinho, aí todo mundo sabe, isso aí já tem 2 temporadas que o Flamengo vai lá e não consegue nada. Então o Flamengo devia ter tentado jogadores. Seria o mais fácil, esses jogadores bons, que tem jogadores bons no mercado, mais fácil. O Flamengo não tentou, foi focar num jogador que é difícil de tirar ele de lá. E aí, o que deu? Até agora nada. A janela já se abriu há mais de uma semana, não tem nem expectativa de quando vai anunciar alguém. E com isso, a gente está perdendo tempo, sequência. Daqui 15 dias já temos duelo difícil aí na Copa do Brasil e Libertadores. E o Flamengo sem reforço algum, só os reforços caseiros. Então a situação não é fácil. Dependendo aí do que acontecer agora no final de agosto e no começo de setembro, o Flamengo pode ficar só com o brasileiro para disputar. E aí começar o vexame do ano passado. E a pressão vai ser total. Imagina você apenas numa competição tendo que ganhar e tendo grandes times à sua frente, que hoje Palmeiras e o Botafogo estão à frente do Flamengo. Tem o Bahia que está chegando forte aí. Tem o Cruzeiro que está na crescente. Então tem vários times ali com potencial para ser campeão brasileiro. Se o Flamengo não abrir o olho e sair da Libertadores e da Copa do Brasil, isso pode acontecer. O Flamengo vai causar mais um vexame, assim como do ano passado. E todo mundo aí preocupado com a gafe do Marcos Braz. Deixa o Marcos Braz falar, o Marcos Braz é isso aí mesmo. Não que esperar desse cara. Nem espera algo melhor dele. Então fica nessa bobeira de focar em Marcos Braz e esquece o principal, que é as contratações. Essa é a verdade. Então, meus amigos, vamos fazer o possível aí de repercutir que o Flamengo precisa de reforços. E é isso. Taca o dedo no like, se inscreve. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo junto. Forte abraço, vamos que vamos. E lembrando, amanhã tem que vencer, vencer e vencer. Tem que vencer amanhã, tem que vencer o próximo jogo, tem que vencer uma sequência aí para voltar a ser líder do Brasileirão. Depois tem que vencer 2 jogos importantes na Copa do Brasil e 2 jogos importantes na Libertadores para o Flamengo continuar sendo Flamengo. Caso contrário, a gente vai passar mais vergonha, assim como ano passado. E o vexame vai ser imenso. E lembrando, nosso técnico é o Tite. O Tite vai muito bem nos jogos meia boca. Vai ganhando, ganhando, ganhando. Chega nos momentos decisivos, o Tite costuma perder. Porque ali ele fica com medo, já bota o time na retranca. O time não consegue se achar, o outro time vem, acha um gol, assim como aconteceu com a Croácia para a Copa do Mundo. Todo mundo lembra, Brasil favorito, o Brasil estava bem. Eles acharam um gol, ganharam, o Brasil foi eliminado. E o Tite tem esse perfil aí. Teve aquela sequência boa do Corinthians lá, e em outro clube que ele passou, mas sempre jogando na retranca. E isso é preocupante, porque o futebol mudou, os times estão mais rápidos e na retranca corre muito risco. Então é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca, dê um like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto.